Moisés talvez seja o homem mais capaz nas Escrituras, um homem extremamente capaz. A liderança de Moisés é reconhecida por todos, é inquestionável. Até os inimigos de Moisés reconheciam a liderança de Moisés, a capacidade de Moisés. É interessante, irmãos, lembram quantos saíram do Egito com Moisés? A quantidade. Vou pedir para alguns dos irmãos lerem aí Êxodo, quando achar o irmão pode ler, Êxodo 12:37. Alguém procura aí, por favor. Quando achar, pode se levantar aí. Amém. 600 mil, sem contar o que, irmãos? Crianças e mulheres, não é isso? É assim que está, irmãos? Amém. 600 mil, irmãos. Agora coloca a criança aí. E os judeus tinham uma cultura de ter muitos filhos, né? Muitos filhos, né? Eles não sabem disso. Então, se colocar 5, 4, esse número vai longe, irmão. Há quem fale que Moisés saiu do Egito com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. É muita gente, irmãos, para guiar onde? No oásis, num lugar cheio de prédio, numa cidade grande, com tudo do bom e do melhor, com farmácia, com açougue, com... Era assim, irmãos? Num deserto. Deserto não tem água, deserto não tem nada, irmãos. Deserto só tem areia. E Moisés sai do Egito depois de uma luta tão grande, né? Depois de tantas coisas difíceis que o povo passou, tanta turbulência, Moisés agora sai do Egito, o povo alegre, o povo contente, 2,5 milhões de pessoas saindo, e quando de repente essas pessoas saem do Egito e entram no deserto. E agora, irmãos, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Aonde eu vou encontrar roupas? Aonde eu vou encontrar remédio? Como é que eu vou ter as coisas necessárias para a minha sobrevivência? Irmão, se lidar com 10 é difícil. Quem tem família, todos nós temos. Se lidar com 10 é difícil, porque antigamente se falava de 10, minha mãe mesmo teve 8, né? Com o pai e ela 10. E era muito difícil, irmão. Muito difícil. Quem tem família grande sabe. São irmãos, têm a mesma comida, têm a mesma oportunidade, têm tudo em comum, mas por vezes vivem discutindo, vivem naquela confusão às vezes dentro do lar, e se não tem uma mãe e um pai de pulso firme, anda, irmãos? Não anda. Geralmente é o pai que tem pulso firme, é assim, né? Geralmente é o pai, mas às vezes o pai não tem pulso firme, mas a mãe às vezes é quem tem um pulso mais firme, né? Principalmente se for menina. Quando tem filhos e é menina, eita, irmãos, é um problema, né? É difícil o pai estender as mãos até para dar uma palmada, mas pai que é pai sabe da responsabilidade. Então, meus irmãos, se é difícil cuidar de uma família com 10, com 5, às vezes até com 4, agora imagine lidar com 2,5 milhões de pessoas. Quando a gente passa a falar de ministério, de órgão, de igreja, os irmãos sabem que não é fácil. Basta dizer assim: vamos escolher a roupa, a blusa da comissão, a cor,
E aí foi uma confusão na igreja e não andava porque a roupa, uma queria com gola, outra sem gola, e a confusão foi tão grande que veio a esposa do pastor para tentar amenizar. E aí, depois de muito problema, a dirigente já não tinha mais o que fazer. Disse: "Meu, quem vai resolver, irmã? A irmã é a esposa do dirigente da igreja, ela que vai resolver." "Como é que vai ser, irmã?" "Ela vai ser assim, irmã, metade com gola e metade sem gola." Aí ela disse: "Mas no dia lá da festa ninguém vai entender." "Eu explico." "Aí explica o que, irmã?" "Explico que vocês deixaram o diabo comer metade da outra gola." É problema, irmão. É verdade. Não é fácil. Se a gente tem dificuldade de liderar poucos, imagine Moisés com 2,5 milhões de pessoas. Esse homem tinha uma capacidade extraordinária, irmão, de liderança. Uma liderança extraordinária. Era um homem preparado, era um homem pronto. Não é à toa que esse homem passou 40 anos no Egito, aprendendo, estudando, se preparando. Às vezes alguém acha errado se preparar. Não tem nada errado em se preparar, irmãos. É muito bom quando Deus dá a condição de nos preparar. O que nós temos que fazer diferença é que a preparação maior não é a da terra, é a preparação do céu. O que nós devemos entender é que o melhor não é o que eu posso aprender aqui, é importante, mas o melhor é o que eu posso aprender com Deus. Quando eu tenho essa dependência de Deus, Aleluia! aí Deus aproveita até a minha preparação da terra. Não tem nada errado, irmão. Quem se prepara, quem estuda, quem faz curso, quem faz isso, só não coloque na cabeça que é por causa disso que Deus está te escolhendo. Porque o Deus que escolheu Davi para ser rei, o Deus que escolheu a reis, pessoas de família nobre, é o Deus que escolheu pescador, inclusive Davi era um pastor de ovelha, homem simples, homem que não tinha essas vidas no palácio real, mas Deus escolhe aquele que vive no palácio e Deus escolhe aquele que é pescador. Para Deus não há dificuldade em capacitar ninguém. A preparação verdadeira e principal é a preparação que vem de Deus. Aleluia! E aí, quando nós temos essa consciência, a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que Deus vai nos preparar. Aleluia! Mas Moisés era um homem muito preparado. Eu fiquei me perguntando quando li um pouco esses dias. Eu sempre gosto de estudar um personagem. Falamos sobre Moisés aqui, não é? Que ele feriu a rocha outro dia. Eu continuei lendo alguma coisa sobre Moisés. Então é interessante porque Moisés era um homem muito preparado. Eu fiquei me perguntando como é que esse homem tinha tanta capacidade. E aí eu lendo ali o primeiro capítulo de Êxodo, lá falava de 2 cidades que foram construídas. Provavelmente, dizem alguns, que Moisés justamente estava à frente de tudo isso. Era um homem estudado, preparado, era um homem que, se não fez absolutamente sozinho, mas estava envolvido naqueles 2 grandiosos projetos que foram 2 cidades, né, que foram construídas pelo povo de Deus. E Moisés com certeza deve ter dado alguma parcela de contribuição. Então ele aprendeu, irmãos, a liderar, ele aprendeu a trabalhar com pessoas, e agora ele sai no deserto com 2,5 milhões de pessoas que, umas que tinham fé e diziam: não, Deus está com a gente, outros que tinham dúvida, será? Outros que questionavam, porque ainda não aconteceu. Um impaciente, outro com paciência, outro sem paciência. Era um monte de gente ali, irmãos, era um amontoado, e era muito difícil para Moisés, mas Moisés era um homem pronto para guiar esse povo, e ele fez isso com maestria. A Bíblia diz que as qualidades de Moisés eram absolutamente maravilhosas. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Irmão, para lidar com 2,5 milhões de pessoas, tem que ser nosso. Já pensou um camarada bravo? E alguém vinha questionar: Moisés, por que a gente não chegou ainda? Moisés, fica na tua, uma cajadada. Porque tem gente, irmãos, hoje, eu não sei o que é que está vendo hoje, mas um ou outro colocou na cabeça que ele foi chamado para bater no povo de Deus, para machucar, para ferir. E tem gente que acha que recebeu essa autoridade de Deus. Eu já recebi gente de patente grande, já ouvi gente de patente grande, até no meio da nossa igreja, mas assim, os outros não podem fazer não, mas eu posso.
acontece é o que aconteceu com Moisés. Quando ele feriu a rocha, Deus disse: você não vai entrar, não, Moisés. Mas tem gente que está com esse negócio na cabeça que pode chegar e Não, irmão, nós fomos chamados para sermos pacientes e liderar através do exemplo. É agindo como Jesus agiu, é fazendo como o Senhor fez. Não precisa de muito estudo, de muito conhecimento, é só imitar a Jesus. Aleluia. Eu nunca vi Jesus jogando seu discípulo fora. Eu nunca vi isso. Eu já vi ele ensinando, em alguns momentos até por ser o Senhor, o Filho de Deus, da direção do Espírito, trazendo uma palavra mais dura, mas sempre estava ali chamando e buscando. Quando Pedro pecou, eu acho maravilhoso isso, irmão. Quando Pedro pecou, quando Pedro desobedeceu, quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, diz a Bíblia que naquela mesma noite Pedro estava negando, irmãos, tinha acabado de negar, e é mesmo que Jesus cruzou com Pedro. Ai, irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa e o Espírito Santo faz coisas tão gloriosas, né? Diz que Jesus cruzou por Pedro e os seus olhares se trocaram. Eita, irmãos, eu digo como eu lembro de um senhor que quando ele falava do Espírito Santo, ele dizia uma palavra, irmãos, que eu achava tão interessante, porque ele falava de coração na sua simplicidade. Ele dizia assim, quando ele via essas coisas, quando ele lia, quando ele falava, ele dizia assim: o Espírito Santo de Deus é parado. Ele dizia assim, irmão, mas é que não é mesmo? É o que está registrado, que no meio daquela confusão toda, Jesus está preso, o olhar de Jesus se cruzou com o olhar de Pedro. Oh, irmãos, que coisa tão maravilhosa o Espírito Santo colocou nas Escrituras para a gente, para mostrar que Jesus fez questão de olhar nos olhos de Pedro. Agora aquele olhar, irmãos, não era um olhar de rancor, não era um olhar de mágoa, não era um olhar de rejeição, não era um olhar de você que rejeitou e agora está tudo perdido para você. Não era nada disso, irmão. Era um olhar de amor, era um olhar de graça, era um olhar de compaixão, era um olhar de misericórdia, era um olhar de alguém que disse: você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Glória a Deus. E a prova disso, irmão, é quando o anjo quando Jesus manda o recado pelo anjo, o anjo manda o recado e chega a Pedro. O recado foi assim: diga aos meus discípulos e a Pedro que vai encontrar comigo. Diga aos meus discípulos e a Pedro. E Pedro não era discípulo? Era, irmão, mas o Espírito Santo sabia que ele já não se sentia discípulo. Tem gente que é discípulo de Jesus, nem se sente mais discípulo, mas Deus está dizendo: olha, Pedro, vai ter comigo. E o anjo mandou o recado: diga aos meus discípulos e a Pedro, porque aquele que rejeitou, aquele que foi embora, aquele que negou, Jesus chamou pelo nome e disse: Pedro, diga a Pedro. Aleluia. Ele não aceita, irmãos, perder ninguém. Aleluia. Quem disse, irmãos, que ele aceita perder? Eita, irmãos, tem um que não sabe perder, é Jesus. É Jesus. Jesus não sabe perder, irmão. A Bíblia diz que uma ovelha se perdeu, ele foi atrás, procurou, achou a ovelha, deixou as 99 num canto lá, segura, pegou a ovelha, botou no ombro e trouxe a ovelha machucada, ferida, cuidou da ovelha e, como se não bastasse, chamou a vizinhança, fez uma festa e disse: achei a minha ovelha que estava perdida. E a Bíblia diz que todos comemoraram e se alegraram, porque Jesus não aceita perder ninguém. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Moisés tinha esse cuidado, tinha uma paciência tão grande. Era o povo murmurando, Moisés orando. Era o povo murmurando, Moisés orando. Era o povo fazendo coisa errada, Moisés intercedendo: perdoa, Senhor. Aí Deus dizia: eu vou destruir. Moisés dizia: tem misericórdia, Senhor. Olha, irmãos, o cajado de Moisés era esse. O cajado de Moisés não era para bater, para ferir, para machucar. Ele tinha um cajado especial, que era o cajado da intercessão. Era o povo fazendo, agindo em rebeldia, e Moisés intercedendo: Senhor, esse povo foi o Senhor que chamou. E o Senhor dizia: é verdade, Moisés, eu não vou destruir mais não. E assim Deus ia levantando o cajado da intercessão pela vida do povo, e Deus ia ouvindo a Moisés, e Deus se agradava de Moisés. E uma única vez que Moisés perdeu a paciência, porque o povo
Eu mandei Moisés. Moisés não sei. Pois é, Moisés. Você não vai entrar na terra. Você vai ver, vai contemplar, mas você não vai entrar na terra. Ai, mas eu queria ver um diálogo de Moisés com Deus, porque houve diálogo de Moisés com Deus, e Moisés orando e falando com Deus e perguntando a Deus, e Deus dizendo para Moisés: não me fale mais desse assunto. E quem olha diz assim: menino, com Deus é duro, é amor, irmãos. É amor. Sabe por que amor? Porque toda vez que Moisés falava, Deus se lembrava: machucou o meu povo, você feriu o meu povo, mas Senhor, mas você feriu, mas você machucou. Eu disse para você ir lá e falar a rocha, você feriu a rocha, você chamou o meu povo de rebelde. Eu sei que ele é rebelde, eu posso chamar você não tem autoridade para fazer isso, não. Você não tem autoridade para bater, para machucar, para desprezar, para excluir, para colocar fora, para mandar embora. Você não tem essa autoridade. E toda vez que Deus se lembrava, Deus dizia: não vai entrar. Não mexa com qualquer um, mas não mexa com o povo. Não mexa com ninguém, mas não mexa com o povo. Não faça isso. Aleluia. Às vezes você pensa que Deus esqueceu, mas de vez em quando Moisés achava que Deus esquecia e dizia: Senhor, não. Daqui a pouco ele ia de novo: Senhor, Deus, não me fale mais nisso. Mas Moisés era um homem de uma capacidade espetacular, irmãos. Mas sabe o que é que Deus busca em nós, irmãos? Não é capacidade. Isso é uma ilusão tão grande do crente achar que Deus nos encontrou e nos chamou porque somos capazes. Ô irmão, o Deus que capacita não está olhando para quem é capacitado, não, porque Ele pode pegar um que não tem a menor capacidade e dizer: eu vou fazer de você capaz, eu vou te encher de dom, de sabedoria, de talento. O Deus que capacita não fica olhando a capacitação de ninguém, não. E o que é que Ele olha, irmão? Ele olha o coração. Mas Ele já me chamou. Mas se você não obedecer, Ele te chama. Não tem essa palavra não, mas vai entender agora, viu? Ele chamou, mas se você não obedecer, Ele te chama. Vamos, abra sua Bíblia, Êxodo 4, 24. Eu queria que alguém lesse bem bonito, bem forte. 24, 25. E aconteceu no caminho, numa estelagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Bem, quem é esse irmão que Deus encontrou? É quem? Moisés. E Deus quis fazer o que com Moisés? Quis dar um dom, foi? Foi o que Deus quis fazer com Moisés, irmãos? Matar Moisés. Mas não foi Deus que chamou? Mas não é Moisés capacitado para caminhar com 2 milhões e 500 mil pessoas? Mas não é o homem mais manso da terra? Não é o homem que falava com Deus como eu e você fala? Mas Deus quis matar ele. E por que, irmão? Porque desobedeceu, porque foi rebelde, porque se afastou da vontade de Deus. E Deus procurou Moisés e o quis matar. Eu e você só serve debaixo de obediência. Os vasos só têm valor se for
Ah, porque eu lidero. Ah, porque eu apareço. Ah, porque quando eu pego o negócio anda. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque, irmão, só volta a fazer chover. Você pode fazer chover, nevar, o sol sair, o sol voltar. Se você não tiver um coração obediente, dependente de Deus, humilde, Deus te rejeitará. Aí o senhor já foi longe demais. O senhor está dizendo que o camarada faz e acontece, Deus dizendo. Abra a sua Bíblia, Mateus 7, 21. Metade não estava anotada aqui. Mateus 7, 21. Queria que os irmãos lessem. Pode ler, minha irmã. Todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Dá um pouquinho. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus abençoe. Olha o que está escrito, irmão. Isso aqui é um julgamento. Isso aqui que a irmã lê é um julgamento. Vai chegar a gente lá no dia do julgamento, vai chegar diante do Senhor, e o Senhor diz: a parte de mim. Mas Senhor, nós não curamos em teu nome, nós não profetizamos em teu nome, nós não fizemos maravilha em teu nome. Sabe o que é maravilha, irmão? É a pessoa que não tinha um olho, o outro orou e o olho nasceu. Não tinha mão e a mão cresceu. Maravilhas, irmãos, coisas extraordinárias. E alguém dirá para Jesus: mas Senhor, nós não fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus diz: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci, vós que praticais a iniquidade. O valor está na obediência, irmão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade. O valor do vaso só tem valor debaixo de obediência. Eita, irmãos, como a Bíblia é diferente. Quer ser grande, seja pequeno. Quer ser maior, seja servo. A Bíblia é diferente, irmãos. Quer ser o primeiro, seja o último. Seja humilde. Aleluia. Aí Deus vai olhar e vai dizer: como eu me agrado dele. Como eu me agrado dela. Porque é humilde. Porque não faz questão de ser primeiro. Porque não faz questão de sentar no primeiro lugar. Jesus ensinou assim: não quero nem sentar no primeiro lugar. Sente lá no fim. Para que não chegue alguém importante e diga assim: você que está aqui na frente, vai lá para trás antes. Será melhor para você estar lá no fim. E alguém disser assim: você que está no fim, vem aqui para frente. E o que é isso, irmão? É humildade, irmão. Quando eu não quero ser o primeiro, quando eu não faço questão de ser o primeiro, de ser o melhor, de ser o bambambam, de ser não sei o quê. Quando eu faço questão de reconhecer que eu não sou nada diante do meu Deus, o meu Deus diz: ele é tudo para mim. O negócio de Deus é tudo o contrário. Agora alguém confunde, viu, irmão? Alguém confunde, porque lá em Pedro, capítulo 5, vamos ler, irmão? Lá em Pedro, capítulo 5, vou pedir para as irmãs abrirem aí, os irmãos. 1 Pedro, capítulo 5. Alguém está assim: os humilhados serão exaltados. É não, irmão. É não. Deixa eu abrir também. Isso. Pode abrir. Pode ler. Leia, por favor. Humilhai por debaixo da potente nome dele, para que no seu tempo ele nos exaltar. Fique em pé. Deixa eu ver se eu entendi. Os que são humilhados são exaltados. É assim, irmão? Não. É como meu amado lê aí, não. Humilhai por debaixo da potente nome dele, para que no seu tempo ele nos exaltar. Deus abençoe. Pode sentar mesmo. É o que se humilha, irmão.
E a gente rasga o coração. Mas às vezes é Deus que está fazendo. Porque Deus está trabalhando. Porque Deus viu quando se exaltou. Porque Deus viu quando fez aquilo que não agradou a Deus. Aí Deus foi, ó. Porque o filho é exaltado, irmão. E aquele que se humilha, ele exalta. Então é isso, meus irmãos. Moisés era esse homem capaz, mas que só tinha valor diante de Deus se fosse obediente a Deus. Se andasse no caminho do Senhor, se estivesse dentro da vontade de Deus. No dia que ele saiu, Deus agiu com ele de maneira muito dura, muito forte.